Amém? A paz do Senhor. Vamos meditar hoje numa palavra que está no livro de Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o 19, depois vamos ler um versículo também no capítulo 4. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler até o 19, que é o final do capítulo. Depois nós vamos ler o versículo 4 no versículo 16, que também é o último versículo. Hebreus, capítulo 3. Hebreus já está lá no finalzinho da Bíblia, né? Chegando nas cartas de Pedro lá. Isto. Por isso, santos irmãos, não, é 3:1, né? 7. Hebreus 3:7. Isto. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos parar aqui, depois a gente lê mais. O irmão aguarda aí. Então, nós estamos lendo Hebreus, que é um dos livros, uma das cartas que não tem autor declarado, suponha-se que seja de Paulo ou de Apolo, e ele está nos chamando a um tempo. A palavra é essa, ele está nos chamando a um tempo, né? Vamos ler o 15, bota só o 15 para nós. Isto. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ele está insistindo com um tempo, hoje. Quando se diz hoje? Hoje, se ouvires a tua voz, hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais os vossos corações. E quando se diz hoje, está dizendo ali o texto, agora vamos ler o 4, o último do 4, que é o 16. Ora, 4:16. Nossa transmissão ela não está transmitindo tão bem como isto. Acheguemo-nos, portanto, afiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Na verdade, essa palavra ocasião oportuna aqui teria que ser de novo hoje. No tempo que se chama hoje. Algumas traduções estão assim. Então, estamos falando aqui, no livro de Hebreus, de um tempo que se chama hoje. Na verdade, Deus não tem tempo. Tempo é uma contagem do homem. Então, quando ele diz o tempo hoje, ele está falando para nós. Por exemplo, Jesus, nós achamos que tem 2.000 anos ou vai fazer 2.000 anos que morreu na cruz, né? Mas a Bíblia diz que ele já foi desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Nós achamos que somos escolhidos para servir a Deus. Ele diz, não, eu vos escolhi antes da fundação do mundo. É porque ele não tem tempo. O tempo é coisa do homem, né? Aliás, o que conta o tempo para nós? O movimento da terra. É através dele que nós contamos o tempo. Mas para Deus não tem tempo. Não existe, como diz a música, né? Não tem aniversário. Não tem tempo para Deus.
Então, ele é eterno, de princípio e o fim. Mas ele nos chama para um tempo que é hoje, porque ao dizer que Deus não tem tempo, nós acabamos de dizer que o tempo de Deus é hoje. Ou ele só tem um tempo, hoje. Então, quando o autor escreve, ele sublinha a palavra hoje, o tempo que se chama hoje. O tempo que se chama hoje, ou ali. A ocasião oportuna. Ocasião oportuna é uma oportunidade. Então, Deus não tem o tempo amanhã, a não ser que isso seja para o homem. Para ele é sempre hoje. E ele está nos chamando para um tempo que se chama hoje. Circulou hoje no grupo da igreja um mini teatro. Quem assistiu aí? A Elza que colocou, né? Tem teatrozinho, né? Do julgamento final. Eu creio que a peça original é maior do que o que foi colocado ali, mas ele é interessante que chegou no dia de prestar conta para Deus. E não tinha o problema de você chegar lá e, não, você não é daqui do céu, não, você vai para o inferno, você fez tudo errado. Não era isso o julgamento. O julgamento era assim, bom, você já está aqui no céu, agora vamos fazer o julgamento. Tá. O que você fez? Aí quem assistiu lá viu, né? Cada um fez uma coisa diferente. E foi visto ali que muitos fizeram muitas coisas com o que foi dado a eles, mas nenhuma foi para Deus. E, como está escrito, foi-lhe tirado da cidade. E, por final, apenas uma mulher, que ficou por último, ela perguntou, e você? Ela disse, eu não viajei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e eu apenas criei meus filhos. Aí o julgador falou, não, realmente eu não mandei você para esses lugares, eu só mandei você criar os seus filhos mesmo. Então, o que Deus escolhe para nós, não é aquilo que nós escolhemos. Ou aquilo que Deus nos deu, não é para usar como Deus nos deu. A capacidade, o talento que Deus nos deu, não foi feito para que nós nos tornasse, vamos dar um exemplo prático nos dias de hoje, né? As pessoas, os influencers, né? As pessoas que usam o meio de mídias para influenciar outras pessoas. E outro dia, eu vi uma crítica de uma pessoa, apesar de não ter nada a ver com Deus, que fulano de tal, que fez isso e isso, tinha 1.500 visualizações. E Caneta Azul tinha 5 milhões. Caneta Azul, o cara que fez uma música sem letra, sem voz, sem o alvo principal da crítica, né, se falando de música. Mas ele tinha 5 milhões. E outra pessoa importante tinha 1.500 só. Bom, isso indica a capacidade que cada pessoa tem de causar influência. Mesmo aquele pessoa sendo importante, ele só conseguiu 1.500 pessoas. Aquele fazendo bobagem consegue 5 milhões. O problema não é o tanto que você conseguiu influenciar. O problema é o que você influenciou. O que você influenciou? Você levou essas pessoas a ter influência nas suas vidas ou desenvolver uma aceitabilidade ou uma maneira de vida que aquela pessoa ensinou. Eu poderia dizer que os influenciadores, eles são como os pais, né? O pai tem uma profissão, o filho cresce querendo ser a profissão do pai.
Porque no dia a dia, o pai influencia a criança. E esses influenciadores também são assim. Mas Deus nos colocou neste mundo, nos chamou para influenciar o quê? Nós estamos influenciando o quê? Às vezes você está pensando, não, talvez Deus me deu o talento de cantar e influenciar muitas pessoas com a música, ou com o instrumento, ou com a pregação, ou com qualquer outra coisa. Não, talvez Deus te deu apenas a missão de ser influência para seus filhos, ou seu vizinho, ou seu colega de trabalho, ou seu patrão, ou seu empregado. Não importa o que foi, não importa a influência que você causa, importa de onde é, para que você usou aquilo. Aqui nós temos um povo que perdeu um tempo que se chama hoje, o povo no deserto. Eles foram para o deserto e, em vez de ouvir a palavra de Deus, provocaram a Deus. Observe bem que o autor de Hebreus, e também o Salmo coloca isso também, que ao não aceitar aquilo que Deus mandou e fazer outra coisa, eles fizeram o quê? Provocaram a Deus. É assim. É como se o pai manda a criança para a escola, ele vai jogar bola. O fato não é que ele não foi para a escola. O fato é que ele foi fazer algo que não podia ser feito. O fato é que aquele tempo dado a ele, não tem nada demais, menino que jogar bola não. Foi o tempo que algumas igrejas consideravam que era pecado criança jogar bola. Hoje se influencia, porque é uma maneira de desenvolver fisicamente, socialmente. E é interessante, mas se foi mandado para a escola e o tempo da escola ele vai jogar bola, o que ele causa no pai? Então, muitas vezes, nós estamos fazendo coisas certas, legítimas, boas, mas estamos irritando a Deus. Irritando ou levando a Deus ficar irado, como é o texto aqui, porque Ele nos manda fazer algo que Ele quer, porque Ele sabe o resultado daquilo. Nós vamos fazer algo que achamos que é interessante. Por que a criança deixa de ir para a escola e vai para o futebol? Ou, vou falar de alguns presentes aqui, por que deixa de fazer alguma coisa para ir nadar na represa? Vai fazer isso? Porque essa criança, esse adolescente, ele acha interessante para ele jogar bola. Mas estudar é importante, não para ele. Por que estudar não é importante para uma criança ou um adolescente? Para uma grande parte deles. É porque a mentalidade dele ainda não se desenvolveu o suficiente para entender o que é bom e o que é ruim. Não que às vezes ele tenha escolhido algo que é ruim, não. É ótimo quando ele está fora desse horário especial de estudar, que a criança vá brincar de bola, é ótimo. Mas escolher aquele em detrimento de deixar de fazer isso, é uma provocação a Deus. Por quê? O que você manda fazer o seu filho estudar é uma responsabilidade. O que ele vai fazer jogando bola é o quê? Uma recreação. Você pode recrear? Pode. Mas primeiro você tem que ter a sua responsabilidade. Então, quando você tem a sua recreação, que é justa, é permitido por Deus, vou dizer, aconselhável que se faça, e que você deixa a vontade de Deus para fazer a sua, você faz a mesma coisa. Você deixa de satisfazer a vontade de Deus, que é perfeita, agradável, e passa a fazer a vontade sua, que nada mais é do que prazer temporário.
E olhando assim, os irmãos podem estar pensando, está tudo beleza, não tem nada de errado, é isso mesmo que você está falando. A questão é, ele está dizendo, se hoje ouvires a tua voz, não é amanhã. É como se o texto dissesse assim, eu não vou falar para você hoje, e você decidir para fazer a semana que vem, ou o ano que vem. Não, a palavra que foi falada para você hoje, ela gera hoje. A palavra de Deus é semente. E Jesus diz que ela foi semeada à beira do caminho, entre espinhos, em terra boa, entre pedras, mas eu digo, se a semente cai, ainda que seja em terra boa, e não dar condições para ela nascer, a cada dia que passa, a probabilidade dela nascer é menor. A cada dia que passa, ainda que ela esteja em terra boa, mas a cada dia que se passa para dar condições para ela crescer, essa semente tem menos possibilidade. Por isso a palavra de Deus é hoje. Se você deixar para amanhã, a possibilidade de amanhã é menor do que hoje. Aquilo que Deus te cobrou há muito tempo, e Deus te pediu há muito tempo, e você vem adiando para amanhã e para depois, eu vou dizer, cada dia que está passando, está ficando mais difícil de você responder a Deus. Porque a semente vai ficando velha. E você vai se ocupando por isso. Então, é isso que ele está dizendo. Mas ele está fazendo uma outra provocação com isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, a falta de vocês descansarem é isso. E ele diz, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas ele jurou na sua ira contra quem? O texto diz, os irmãos quiserem, confere em casa, não vamos ler tudo não. Mas jurou contra quem? Ele jurou, Deus, lá, quando chegou o momento que eles iam entrar, e não entraram por causa do ego de satisfazer a si próprios, de não crer, Deus falou, não entrarão. E Moisés então questiona com Deus, Deus só não pode matar esse povo. E em outras palavras, Deus diz, tudo bem, eu não mato, mas eles não entram. Eu não vou matar eles, mas eles vão morrer aqui. Eles não vão entrar, eles não entrarão no meu descanso. O texto, capítulo 3 e capítulo 4, falta de um descanso. E é justamente isso que falta na vida da igreja hoje, descansar. A igreja nunca teve aflita, o cristão nunca teve aflito, como está nos dias de hoje. Ele nunca teve conflitos, ele nunca teve lutas, ele nunca teve tempestades como hoje. E essas lutas e tempestades impedem que eles cheguem ao descanso. E a falta de chegar ao descanso é justamente porque não entramos naquela que é a vontade de Deus. Tentando resumir, Deus nos manda fazer alguma coisa, e nós vamos fazer, Deus? Sim, sim Deus, nós vamos fazer, sim, e as lutas começam a preencher aquele espaço, e Deus está dizendo, não entrarão no meu descanso, se não ouvirem a minha voz, não entrarão no meu descanso, se não ouvirem o que eu tenho para vocês. O que temos, qual é o nosso problema hoje? Qual é o problema da igreja hoje? O problema da igreja é que ela não quer dar, ela quer receber. E eu não estou falando de coisas... As nossas orações, nós falamos tanto da necessidade de orar, e é verdadeira. E como nós precisamos de orar. E como nós adiamos o momento de começarmos a orar melhor ou mais. E é necessário. E só
oramos definitivamente quando temos necessidade. Quando precisamos, quando a coisa aperta, aí nós vamos fazer o quê? Buscar a Deus. Está errado? Não, está certo. Detalhe, quando você busca uma coisa, quando você busca algo, e Deus diz que está pronto a te dar, e Ele dá, não tem problema nenhum. O problema é que isso está resolvendo o seu ego, e não a vontade de Deus. Quando você diz, Deus, eu estou precisando disso, me dê isso, Deus. Deus te dá. Não é que Ele não dá. Às vezes Ele não pode dar, porque o que você está pedindo é absurdo. Mas aquilo que Ele está te servindo, a sua oração, buscou algo, não para satisfazer a aula que ele tem que estudar, mas ganhou uma bola nova para jogar bola. Porque foi isso que você pediu. Nós estamos partindo para Deus, para pedir a Ele, oh Deus, me dá uma bola nova. Oh Deus, eu preciso de uma bola nova, minha bola está furada. E Deus, meu filho, eu vou te dar um caderno, vou te comprar um livro. Tá, só pode comprar que depois eu leio. As coisas que Deus nos propõe são adiadas. As coisas que nós queremos, nós buscamos dele. Isso nos tornou, sem chegar o princípio de Deus, que é descansar as vossas almas. O que nós queremos é ganhar de Deus, para satisfazer o meu lazer, a minha vida, o meu ego. Mas eu não estou buscando de Deus aquilo que vai satisfazer a vontade dEle. E por que a vontade de Deus, como o pai que quer que a criança estuda, como Deus quer que tenha uma vontade parecida com essa, não é a vontade de fazer aquilo que nós queremos. É justamente a nossa mente. Nós não somos capazes de decifrar isso. Nós não somos capazes de saber o que é bom. Nós não somos capazes de decidir qual o caminho melhor para nós. E se você duvida disso, a maioria dos homens em que Deus deu coisas preciosas para ele e andou no caminho do Senhor, um dia folgaram e começaram a andar nos seus próprios caminhos. Eu não estou falando de qualquer, eu estou falando de Salomão. O homem mais sábio de todos os tempos. O homem que impressionava pessoas distante, como a rainha de Sabá. A rainha de Sabá era famosa na sua região. E as pessoas diziam, não há alguém sábia ou sábio como a rainha de Sabá. E ela era sábia mesmo, sabe por quê? Porque o dia que ela ouviu falar de Salomão, ela falou, epa, tem um melhor do que eu, vou lá visitá-lo. Porque se ela não fosse sábia de verdade, ela falou, quem é ele? Quem é que é sábio igual a mim? Então ela era sábia, e ela foi lá, e Salomão ficou impressionado com a sabedoria de Salomão. A Bíblia traz coisas, Salomão escreve provérbios, Salomão escreve cantares, e é claro que Salomão tem outras partes de livro também, mas tudo isso, Salomão chegou a concluir todas as coisas. Os reis de Israel viveram em guerra. Salomão, a Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres. Na verdade, nem se sabe se de fato eram esposas dele. Mas essas 700 mulheres, sabe quem eram? Eram as filhas dos reis, que diziam, Salomão, queremos fazer paz com você. Os outros viveram em guerra. Durante o seu reinado, ele conseguiu 700 adesões para dizer, eu aceito o seu reinado, Salomão, vamos fazer aqui um acordo, para que nosso povo não se mate uns aos outros. Nos últimos dias da sua vida, Salomão se prostra diante dos deuses pagãos. Uai, Salomão, cadê a sabedoria?
Cadê o caminho que Deus deu para você? Cadê Salomão, o exemplo que você teve de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? Deus te escolheu, Salomão, para trazer essa geração. Não há homem sábio como vocês. Desejos do coração de Salomão. Então isso mostra que nem o mais sábio de todos eles foi capaz de permanecer ou escolher um caminho certo para ele. Isso significa o quê? Que somos inteiramente dependentes deste caminho, desta vontade. Nós somos inteiramente dependentes de conhecer ou saber de Deus o que preciso. Só que o detalhe, para Deus trazer isso para mim, eu preciso dar alguma coisa a Ele. Calma aí, não é dinheiro não, nem tempo, talvez o tempo. Eu preciso dar alguma coisa. A expressão está na Bíblia: filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. O que é dar o coração a Deus? Para nós é mais ou menos assim. O pai diz ao filho: filho, você vai estudar. E ele, sim, ele vai diligentemente estudar. Aí de vez em quando dá aquele tédio, ele diz assim: mas para que estudar? Os coleguinhas estão tudo brincando de bola. Para que estudar? Aí ele diz: não, peraí. Meu pai disse que o melhor é estudar. Ainda que ele não entenda, ainda que ele não compreenda a razão que estudar é melhor do que brincar de bola, ele diz: não, mas eu tenho um pai. E ele disse que o melhor é isso aqui, e eu tenho que segui-lo. Sabe o que ele está dizendo? Bom, há uma vontade do meu pai que é essa, e eu tenho uma vontade de fazer aquilo lá. Eu prefiro a vontade de Deus. Eu prefiro a vontade de Deus. E esta vontade, que é que você, quando você está dando a Deus, você dar a Deus a sua vontade. Deus, a minha vontade de jogar futebol, depois, se der certo, eu vou, mas agora eu vou estudar. Agora eu vou estar com você. Se as aulas acabar, há tempo de eu poder brincar de futebol, eu vou. Mas agora o meu tempo é seu. E o texto está dizendo, essas coisas é para hoje, não é para amanhã. Não é para você dizer assim: sim, pai, o ano que vem eu vou estudar. Ô pai, o ano que vem o senhor vai ver, eu vou estudar desde o dia 1º de janeiro. Não, a semana que vem eu vou fazer a vontade. Há uma vontade de Deus para a sua vida. Deus tem algo para você exclusivamente fazer. E o vídeo que nós vemos hoje é que muitas pessoas chegarão diante de Deus e aquilo que foi dado para elas fazerem, elas não vão fazer. Elas vão chegar lá e ter usado todo o seu tempo, em vez de fazer aquilo que Deus propôs, ela foi fazer os desejos do seu ego. E nós temos uma coisa: mas como eu vou dar a Deus? O que eu posso dar ao Senhor? Essa pergunta é de Davi. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo? O que eu darei para Ele? O que eu vou dar para Deus por tudo que Ele fez? Não, Deus ainda quer você. Deus quer você. Mas não, eu já me converti, eu entrei pela porta, eu estou andando pelo caminho, Deus já me tem. Peraí, não é bem assim. Deus não tem a nós. Ainda não. Deus quer a nós, a nossa vida. Quando nós colocarmos diante dele, dizer: Deus, eu me coloco diante de ti. E se o Senhor quiser que eu vou estudar, eu vou. Eu não vou jogar bola. Eu vou estudar. Porque, na verdade, hoje, nós falamos assim: Deus, me protege lá, quando eu estiver jogando bola. Me guarda quando eu estiver jogando bola. Me dá força quando eu estiver jogando bola. Deus, tudo bem. Amém. Seja assim como você quer. Então, você só quer de Deus para satisfazer o seu desejo. Mas Deus tem um desejo em nós. Aleluias. Deus tem um desejo em nós.
O pai, né? A gente brinca que quando uma criança é elogiada na vista dos pais, eles ficam como? Bestinha. Quando se fala que uma criança é inteligente, ou que ela fez, a gente fica feliz da vida, porque somos os pais. Então, por que nós ficamos felizes com aquelas proezas delas? Porque nós temos um desejo para a vida delas. E quando esse desejo se cumpre, o nosso coração fica bobo, né? Fica alegre, fica feliz, fica satisfeito, né? Ao ponto de a gente falar essa palavra, bobo. Então, Deus tem um desejo na nossa vida. Ele tem um desejo. E Ele quer que nós trilhamos esse caminho. E quando nós trilhamos, Ele, em vez de ficar irado, Ele fica feliz. Ele fica feliz. Mas o que é que Deus tem? Qual é a vontade de Deus? Se pergunta sempre, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não, Deus não vai falar a vontade dele para você. Não, pastor, vai. E como eu vou fazer a vontade dele sem que ele me diga? Não, ele nunca fez isso. Abraão, tudo bem, Abraão? Vai fazer minha vontade? Vou. Então, arruma as trouxas e vai. Para onde? Não, pode ir. Você não vai fazer minha vontade é que você vai. Não falou para ele um dia o que ia acontecer com ele? Disse, Abraão, vamos? Vamos. Vamos embora. Arruma a trouxa e vai. Ou Noé, faz uma arca para mim. Eu vou botar vocês dentro e mandar chuva, vocês vão ficar flutuando aí até matar o resto. Tá bom. Cansado, né? Muitos anos fazendo aquela arca. E falou, Deus vai mandar chuva. E o silêncio total. Noé é louco, Noé. Não chove não, Noé. Não existe esse negócio de chover. Onde você já viu falar isso? E Noé continua fazendo a arca. Até que um dia chove. E a terra se enche de água. A vontade de Deus não é revelada a você. É só uma abertura de porta. Ele não revela o caminho. Vem, Abraão, é a porta. A porta é você sair. E a vontade de Deus para a sua vida é que você diga, Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Faça a vontade. Faça-se a tua vontade. Essa vontade, nossa, pastor, você está falando uma coisa estranha? Estou nada. Estou falando uma coisa mais simples da palavra de Deus. Coisa, vamos dizer assim, a coisa que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo já repetiu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça a tua vontade. Quem ensinou isso? Jesus. Faça-se a tua vontade. Algumas instruções está escrito assim, faça a tua vontade, não a minha. Umas só está assim, faça a tua vontade. Assim na terra, como? Uma tradução nova diz, assim na terra, como é lá no céu. Se Jesus nos ensina a pedir a Deus isso, e ele diz que se o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra, se pedir peixe não vai dar cobra. Se ele nos ensina a pedir a Deus esta vontade, ele nos ensina a pedir esta vontade, Deus, faça a tua vontade. Mas é claro, para Deus fazer a vontade dele em mim, eu preciso fazer o quê? Aceitar. Porque, afinal de contas, a criança que vai ao futebol e não à escola, ela pode ser reprimida e ser obrigada a ir para a escola. Mas Deus não faz isso. Nós somos livres. Nós somos criados e tornamos, por causa do pecado, dono do nosso destino. Nós fazemos o que nós queremos. E se eu quiser fazer o que eu quiser, ninguém pode me impedir, nem Deus. Porque fomos criados com livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero.
Temos um grande poder sobre nós. Nós temos uma grande autoridade sobre o nosso ser. Nós somos pessoas criadas, dotadas de poder. Eu faço o que eu quero e Deus não interfere. Deus está dizendo, me dá esse poder. Me dá essa tua vontade. Me dá esse teu querer. Aí quando eu disse que nós temos que dar para Deus, é isso. É isso que nós temos que dar para Deus. O nosso querer. A nossa vontade. O poder que nós temos de decidir o que nós vamos fazer. De querer o que nós vamos fazer. Esse livre-arbítrio. Quando Jesus pregou o Evangelho, ele disse, eu venho tirar os cativos da prisão. Olha que contradição. Eu estou dizendo que nós temos livre-arbítrio, e ele vem dizer, eu venho quebrar as cadeias e tirá-los. Sabe por quê? Porque o livre-arbítrio é uma prisão. E nesta prisão de eu poder, de eu fazer o que eu querer, eu me torno escravo disso. E Deus então fica ali, ó. Juro que não entra no meu descanso. Vocês não descansarão enquanto estiver fazendo a vontade de vocês. Agora, se me entregarem à vontade, se fizer o que eu quero, se me entregar o seu querer, vocês descansarão. Assim como ele entrou no descanso eterno, assim como Josué entrou com o povo na terra prometida, assim como Deus trabalhou 6 dias e entrou nos 7º dia, é o descanso que Deus tem para nós. E se há uma coisa que nos acusa, como igreja nesses dias, é porque não há esse descanso. Não há esse descanso. E adiar isso nas nossas vidas, ao deixar para amanhã, ou deixar para a semana que vem, a nos entregar a Deus, a buscar a vontade de Deus. Porque antes de eu querer a vontade de Deus, eu tenho que perder a minha. Eu só posso ocupar quando um copo está cheio. Eu só posso colocar algum recipiente, alguma coisa aqui, se eu esvaziar o copo. Enquanto eu estiver cheio da vontade minha, ele não pode colocar a vontade dele dentro de mim. E ainda que ele coloque o Espírito Santo dentro de nós, e ele está dentro de nós, esse Espírito Santo fica esperando a vez dele. E a vez dele não é quando ele diz, agora eu vou fazer, porque agora é avivamento, agora cumpriu-se o tempo, agora o mundo chegou. Não, é quando ele entrar na nossa vontade, no nosso querer. E isso não é fácil, não. Eu posso dizer que se existe uma coisa, biblicamente falando, essa é a mais difícil de todas. E por que ela é a mais difícil? Porque o próprio Jesus um dia teve vontade de fazer uma coisa. Ou de não fazer. E ele estava angustiado. E ele vai e ora, Deus, se possível, tira de mim este cálice. E orou uma vez, orou a segunda, orou a terceira, mas aí ele começa a orar assim: contudo, faça a tua vontade. Se ele está pedindo a Deus para fazer a vontade dele, é porque ele estava com outra vontade, ou pelo menos não estava com tanta vontade de fazer a vontade de Deus, mas ele submetia a ela. Contudo, Deus, faça a tua vontade, não a minha. E se é difícil para Jesus controlar a sua vontade, não seria fácil para nós. Eu posso dizer que poucos homens, depois de Jesus, entregou grande parte, não vou falar tudo, da vontade dele para Deus. E o que nós podemos enxergar hoje é que Deus toca em tudo que é nosso, menos na nossa vontade. E é o segredo de Deus. É a vontade dele. E aí eu vou voltar para o vídeo. A vontade de Deus não está ligada
aos anseios do meu coração, que alguns sejam. Ele não está ligado ao meu bem-estar, ou ao regozijo da minha vida. Ele está ligado aos frutos. Quando o pai pede para a criança estudar, não é porque o pai não está feliz que a criança está feliz brincando de bola, não. É porque ele está olhando para algo na frente. Estuda, porque é através desse caminho que você vai realizar. A vontade do pai é que ele estude para que ele realize a sua vida ali. A vontade de Deus é que nós entramos na vontade dele, para sermos realizados. Realizado por um pai que manda a criança estudar hoje é o quê? Talvez ver o seu filho médico, advogado, qualquer coisa, né? Para nós que somos cristãos realizados, é ver nossos filhos servindo ao Senhor. Para nós, é um desejo de todos nós, temos os nossos filhos servindo ao Senhor, temos os nossos pais servindo ao Senhor, temos os nossos irmãos servindo ao Senhor. Isso é um desejo nosso. E por esse desejo, que passa, não que não seja também o desejo de Deus, que ele passa a ser quase como o desejo da criança jogar bola, porque o interesse é dela, o interesse aí é nosso, é de Deus, mas é nosso. Querer que os filhos se salvem é o interesse de Deus? É, não só os nossos. Deus não está interessado só nos nossos filhos. Ele não morreu na cruz por causa dos meus filhos. Ele morreu na cruz por causa de todos. Então, querer que Deus salve os meus filhos é um desejo de Deus, sim. Mas quando eu quero só isso, é o desejo meu. Eu estou querendo algo que me satisfaça, algo que me preencha, algo que eu quero, algo que eu me contente. Não, a vontade de Deus é outra. Não que a vontade de Deus seja diferente, que seus filhos sejam salvos, mas Ele tem um caminho para você. Ele tem uma jornada para você. E você não conhece essa jornada, não sabe qual é. Mas no final da sua jornada, Ele vai te cobrar exatamente isso. Para muitas pessoas, muitos filhos que correram da escola, fugiram da escola, e eles se encontraram em situações difíceis na vida. E qual foi a resposta que eles ouviram? Quando eu mandava estudar, você ia fazer os seus desejos. Mas o texto é mais profundo. Fala de um Deus que se irrita e que tira o descanso simplesmente porque não tem jeito, só quer aquilo, não quer a vontade. E a igreja, nós estamos vivendo o tempo de fazer a nossa vontade. Eu não estou dizendo que as coisas que nós fazemos e buscamos em Deus são ilícitas, não, são lícitas. São verdadeiras. A nossa oração querendo algo para nós, salvação para os nossos, como canta a Aimee, né? Evangelho dos fariseus. O que é o Evangelho dos fariseus para Aimee? Que o pão nosso, que os nossos filhos, que o nosso culto, que a nossa igreja, que o nosso povo, tudo é nosso. Nosso excluindo. E quando nossos interesses são esses, eles são perfeitos, não está errado. Se você hoje queria que seus filhos estivessem aqui, junto, louvando o seu santo nome, se você ora por isso, está verdadeiro os seus sonhos. Faça isso, não pare de fazer isso. Está corretíssimo. Mas a vontade de Deus qual é? O que Deus quer de você? O que Deus quer de você?
Tem um testemunho de uma menina, Ana Clara. Ela passou na uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. E na hora que ela foi fazer a matrícula, Deus falou assim: olha, eu tenho outros pacientes para você. Ela estava orando, buscando a vontade de Deus. Deus, o Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça medicina para cuidar das pessoas? Falou assim: eu quero que você tenha uma medicina, mas eu tenho outro tipo de paciente para você. Aqueles deixa para quem não conhece a minha palavra, deixa para os outros. Eu tenho um outro para você. É maravilhoso passar no curso de medicina, ser um médico com o propósito de ajudar as pessoas que estão doentes. É maravilhoso demais. Mas Deus ainda tem outra coisa para ela. Não é isso que eu quero de você, eu quero isso aqui. Você vai tratar de outra doença, que esses médicos que estudam nessa faculdade não conseguem tratar. Só aqueles que estudarem na minha mesa. Então o que Deus tem para nós nessa vida é precioso, mas Ele tem algo exclusivo para nós. Nos últimos dias nós ouvimos, não que é coisa desses dias, mas uma repetição, uma insistência para que nós buscarmos intimidade com Deus. Para nós entrarmos no nosso quarto, nós conversarmos com Deus, nós entregarmos a sua vida ao Senhor, porque é tempo de nós servirmos ao Senhor, entregando as nossas vidas. O que o Senhor quer de mim? Não fica perguntando a Deus o que o Senhor quer de mim, não. Ele quer tudo. Ele quer você, a sua vontade. Sua vontade é tudo. Você tem alguma coisa que não seja a tua vontade? Só se for as dívidas. O resto que você tem, tudo é a sua vontade. Ainda que você tenha vontades maiores do que essa, de maiores conquistas, e não tem, mas o que você tem é a sua vontade. Deus está querendo essa sua vontade. Pastor, eu vou ter que dar minha casa, meu carro, meu dinheiro. Não, Deus não quer isso. Para que Deus quer isso? Para que Deus quer dinheiro? Para que Deus quer carro? Para que Deus quer casa? Em determinados momentos da vida, Ele te pede, falou, dá esse negócio ali para fulano para mim. Passa para ele lá para mim. Ele te pode pedir uma coisinha assim, mas Ele não quer isso. Deus é dono do ouro e da prata. O que é casa sua? O que é dinheiro seu? Você já pensou, você chegar para o seu filho e ele ter lá seu dinheirinho, você quer que ele estuda? Aí você fala, ei, peraí, me deixa dinheiro aí. Dá aqui para o seu pai que ele tem que cuidar da alimentação da casa. Ei, você ganhou alguma coisa aí? Me dá aquele brinquedo seu que eu preciso dele. Me dá ele aqui. Ei, Deus não tem interesse nisso não. Ele quer algo mais precioso do seu. Porque até se fosse isso, Ele podia me pedir uma coisa que eu podia dar, podia pedir outro que não podia dar. Não tinha para dar. E o que Ele pede de nós, tudo igual. De todos nós. Ele pediu a mesma coisa. Filho meu, dai-me o teu coração. O coração é o quê? A vontade, o querer. E é nesse lugar é que nós alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Você já pensou, como diz o teatrozinho, você chegar no final da vida e Deus te perguntar, ei, preste conta. Ah, Deus, eu vivi bem, eu fui na igreja, eu cantei louvores, eu falava do Senhor quando encontrava as pessoas. Sim. E cadê os seus filhos? Ah, Deus, partiu para o mundão, não quis nada com o Senhor. Eu te dei aqueles filhos para você trazer isso para mim. Ah, Deus, mas eu não consegui. Claro, fazendo do jeito que você quer, como é que você vai conseguir? Cadê aqueles vizinhos? Cadê aqueles pobres? Tem um texto na Bíblia que é interessante. Jesus convida para a festa e todos os convidados não vai. E aí ele diz, vai pelos becos, pelas vielas e manda todo mundo vir. Eu quero a minha festa cheia. Traz todo mundo.
Não parece uma festa real. E aí os homens vão lá e traz e diz, olha, nós trouxemos o que achamos, mas ainda tem mais. Falou, agora vai e obriga todos a entrar. Essa palavra obriga não está bem traduzida, não. É ajuda. Obrigar é porque se tem um aleijado, você convida ele para a festa, ele fala, eu gostaria de ir, mas... Não, bora. Joga nas costas e leva. É assim que é obriga. A obrigação é essa, não é que pega o camarada contra a vontade dele e leva. Quem são esses que Jesus manda apanhar e manda levar para lá? Será que são os nossos filhos? Jesus tem um único propósito no mundo. Ele só tem um único propósito aqui no mundo. Jesus não veio aqui fazer nenhuma outra coisa, exclusivamente uma. Estabelecer o reino dos céus e trazer salvação ao que estava perdido. E toda a vontade dele na nossa vida resulta em continuar isso, em dar sequência a isso. E como é que ele quer? Ele só quer que nós nos colocamos, porque se nós não entrarmos, não fizermos isso por vontade dele em nós, não vai ser feito. Você pode ser o melhor pregador, você pode ser o maior estudioso da Bíblia, você pode ser o maior convencedor, o maior influência dos últimos dias. Se Jesus não estiver com a sua vontade em você, você não fará nada disso. Todas as suas forças são em vão. Agora, compensa eu lutar para conquistar coisas para mim, para os meus filhos, para a minha família, para toda a vontade que eu tenho, todo interesse que eu tenho, e chegar aí e dizer que a alma come, bebe, ai, graças a Deus, Deus me deu tudo, Deus é maravilhoso para comigo, me deu tudo. E a alma que estava perdida, cadê? Não trouxestes a mim? Deus tem uma vontade, você vai dizer, mas eu acho que eu não sirvo para isso. Ei, peraí, Deus tem um plano perfeito para você. O plano de Deus é perfeito. Sei os planos que tem para contigo. Deus sabe os planos. Detalhe, se eu não ouvir esta voz hoje, o pastor pregou um negócio lá no domingo, eu vou fazer isso. Semana que vem, eu vou começar. Não, vou deixar para o ano que vem. Não, a palavra de Deus é hoje. Ela faz efeito hoje. Hoje. Então, por isso, é que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. É melhor você dar a Deus a sua vontade, do que receber aquilo que você tem vontade. E quando a sua oração está pedindo as coisas para Deus, para satisfazer a sua vontade, ainda que essa vontade seja verdadeira, seja lícita, e que Deus concorda em te dar, amém. Mas Ele está mesmo feliz com aquele que dá a Ele, dá o coração. É desse que Ele vai dizer, esse vai entrar no meu descanso. Esses vão entrar no meu descanso. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos convoca a começar hoje, não é amanhã, não é mês que vem, não é o ano que vem, a nos aproximar de Deus. Mas como eu vou aproximar de Deus? Se o seu coração for sincero, e o seu desejo foi esse, ao se aproximar você vai, como Abraão, arruma sua trouxa e vai, para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus, estou pronto, arrumei a bagagem, vamos embora. E Deus vai nos guiar pelo melhor caminho, para o melhor lugar. Mas eu tenho que me dispor. As nossas orações são insistentes. Deus, me dá isso. Deus, me dá isso. Deus, dá isso para fulano. Deus, ajuda fulano. Deus, guarda isso. Começamos a fazer uma oração diferente. Deus,
Eis a minha vontade. É tua, toma para ti. Eu quero a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Quero seguir ao Senhor. É o melhor? É o mais gostoso? Não, bom é jogar bola, é ficar à vontade. Não, mas Deus te chama para algo especial. Algo maravilhoso. Ah, quando eu me casar e tiver estabilizado no emprego, ou eu tiver uma casa, ou eu comprar um carro, eu vou fazer isso. Não, é agora. Você quer ver como Jesus chamou os discípulos? Ele vai passando, está Pedro pescando, Tiago. Ô Pedro, joga a rede aí de novo. Mas Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegou nada. Então joga de novo, vou jogar, só está mandando, jogou, encheu de peixe. Aí, ô Pedro, você já pescou um tanto de peixe desse num dia só? Não. Vem, segue-me. Deixa essa ótima pescaria sua para trás. Deixa essa maravilhosa pescaria sua para trás. Vem comigo, vem. Aí, passa lá, João tem 2 apóstolos. E Jesus vem ser batizado e João diz, olha, é ele. Oi, então tchau, João, até logo, vou mais ele. O Mateus está lá na coletoria, alta autoridade romana, cobrando imposto do povo. Jesus diz, Mateus, vem. Como assim? Vem. Mateus, amanhã se acerta a conta com seus patrões e vem. Eu estou te esperando. Mateus, vem, larga aí, entrega para ele aí. Pedro, deixa o barco aí. André, deixa João aí, bora. É agora, o tempo é hoje, é agora. O tempo é agora. O tempo que Deus nos chama é agora, não é amanhã. É hoje, é agora. Venha. E esse caminho, tememos esse caminho porque não conhecemos. O caminho da fé é assim. Cremos e deixamos por conta dele. Vamos orar. Mas eu queria convidar vocês para daqui para frente, de hoje em diante, estarmos nos entregando as nossas vidas ao Senhor. Nas quartas-feiras nós estamos aqui orando. Talvez você não pode vir, pode estar orando na sua casa, mas comece a orar. Não pare de orar pelo aquilo que você já ora, pelas suas necessidades, pela salvação daqueles que você ama. Continue, mas comece a dizer, Deus, eu quero entregar alguma coisa aqui ao Senhor. Tem uma coisa que nos falta nesses dias. A presença de Deus. Porque estamos envolvidos com os presentes. Darlene Glória, ela dizia no seu testemunho, que ela satisfazia os seus filhos com presentes, porque ela não podia estar presente. E nós pedimos a Deus os presentes, e que nunca vai satisfazer a nossa vida, porque o que nós queremos mesmo, precisamos mesmo é da presença. A presença de Deus. Vamos ficar de pé. Oh Deus, se você quer fazer um pacto com Deus nesta noite, uma aliança com Deus, propõe no seu coração e assim entregue a Ele. Bendito Deus, te dou graças por estar neste lugar, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, a nossa vontade, oh Deus, nos guia por caminhos que aparentes, como diz a tua palavra, caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Quanto aos teus caminhos e a tua vontade, é como se fosse uma escuridão. Não é, porque o Senhor é a luz. Ó Deus, e ainda que não pudéssemos enxergar nada, íamos guiados pelo Senhor. Não importa. Queremos ser guiados pelo Senhor dentro da tua vontade, dentro dos teus propósitos. Oh Deus, temos que satisfazer os homens, temos que satisfazer os nossos egos. Mas nós sabemos que temos que satisfazer é ao Senhor e a tua vontade. Nos deleita, Senhor, estar na tua presença.
É maravilhoso, ó Deus, estar na tua presença. Como regozijava Davi, prefiro um dia na porta da tua casa, em 1000 em outros lugares. Porque a porta da casa naquele tempo, Deus, era a tua presença. E nós queremos essa tua presença. E essa tua presença, ó Deus, sabemos que ela está quando nós buscamos a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. Porque ele é precioso, ele é magnífico. E nenhum dos homens que a percorreram se reclamavam ou se arrependeram de ter andado na sua presença dentro da tua vontade. Oh Deus, nos permita dizer: deleita-me, ó Deus, em fazer a tua vontade. Deleita o meu coração em fazer a tua vontade. Oh Deus, nós adiamos tantas vezes, nós prolongamos, postergamos tantas vezes, te servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nos entregar a tua vontade, o teu querer. Nos permita que encerramos agora este ciclo da nossa vida e começamos, ó Deus, um ciclo novo de buscar a tua face, de buscar a tua presença, de buscar o teu querer para as nossas vidas. Ó Deus, porque confiando em nós, nós buscamos os nossos interesses. Oh, como nós somos imprudentes, Senhor. Nos dê a visão dos céus, nos dê, ó Deus, a confiança, nos dê a fé necessária para crer que tudo o Senhor pode, e todas as coisas do Senhor são perfeitas. Oh Deus, aquieta o nosso coração com a tua presença, Senhor. Como diz o Salmo, vivemos como criança desmamada, porque nós queremos a nossa própria vontade, mas não queremos a tua vontade. Celebramos contigo nesta noite, ó Deus, e queremos andar pela tua palavra, queremos andar pela tua vontade. Nós nos colocamos sobre o altar do Senhor. O que temos, ó Deus, nós colocamos sobre o altar. A nossa vontade nós colocamos sobre o altar. Bendito seja o nome do Senhor. Nos permita fazer a tua vontade. Não deixe, ó Deus, que os caprichos do mundo nos cerquem e nos faça retroceder, mas que caminhamos, ó Deus, não por vista, mas por fé, pela tua palavra, em fazer a tua vontade e o teu querer. Abençoa os teus filhos, Pai. Eu os abençoo no teu nome, na tua palavra, para que sejam prósperos dentro do projeto de vida que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Amém.